Gênese. Não há explicação simples. Talvez um pouco da história seja um bom começo para entender. No começo, existiam apenas alguns gatos pingados. Nomes apenas. 2 ou 3 indicados pelo presidente, que teria um poder regional. Uns 5 vindo de fora, com experiência em pilotar avião, se bem que lá só existissem cavalos. E os novatos, recém-contratados, que tinham lido pelo menos um livro. Todos tinham muitas expectativas. Os indicados sabiam mais ou menos como adestrar cachorros, mas nunca tinham se deparado com cavalos. Os de fora queriam porque queriam que um dia aquilo tudo virasse um aeroporto modesto, desses que tem mais vigilância que voo. E os novatos esperavam por mais livros, mas receberam só cavalos. Outros detalhes são importantes. Os novatos podiam ser demitidos e não entendiam muito bem como as coisas funcionavam. Os de fora não podiam ser demitidos e entendiam mais ou menos como as coisas funcionavam. Já os indicados também não podiam ser demitidos e sabiam como as coisas funcionavam, pelo menos com os cachorros. Muitos novatos foram embora, quando viram que ali só tinha cavalos. Outros aguentaram firme a ignorância e aprenderam um pouco sobre cavalos, e até mesmo trouxeram alguns livros e já estão perto de não poderem mais ser demitidos. Poucos de fora foram embora, quando não conseguiram trazer aviões. A maioria comprou um barco, já que lá tinha um lago por perto. Uns foram pescar, outros, depois de algum tempo, venderam os barcos e compraram aviões. Os indicados nunca aprenderam a lidar com cavalos e também não trouxeram cachorros. Uns foram embora e outros também compraram um barco, mas foram pescar. Para repor a equipe foram contratados novos novatos. Uma contratação bem lenta e constante. Nunca chegavam de batelada. Vinha um, depois outro, etc. Os novos novatos também tinham lido um livro, mas com um detalhe importante: a maioria tinha lido livros sobre aeroportos. Alguns novatos que ficaram queriam trazer mais livros. Outros se uniram aos de fora e também começaram a comprar mais aviões e contratar vigilância e até fizeram planos de construir um pequeno aeroporto. Alguns novos novatos também queriam mais livros, outros já se bastavam no livro sobre aeroporto e também fizeram planos de construir um pequeno aeroporto. Daí veio a greve nacional. Juntaram-se em assembleia, o chefe regional conduziu de forma nada democrática, pois era um antigo de fora que tinha sido recém-indicado. Medo dos novos novatos e dos novatos que podiam ser demitidos. Pressão dos de fora, que a essa altura já eram indicados, e pressão dos de fora que estavam pescando. Pressão dos que sonhavam com aeroportos. Nenhum acordo foi possível, mas em grupos menores a coisa até que andou bem. Indicados que estavam pescando juntaram-se com os de fora e passaram a ser indicados, e com alguns novatos e também juntaram um grupo. Outros de fora que não foram indicados e alguns novatos que ficaram se juntaram a alguns novatos novos e montaram outro grupo. Estes grupos não brigam abertamente. Até se juntam às vezes quando a coisa é de interesse pessoal. Afinal, sempre sobra um livrinho ou um aviãozinho para a coleção particular. Sobraram poucos que não se aliavam aos grupos. Esses continuaram fazendo o que fazia: domar cavalos, mesmo que não soubessem ainda muita coisa, mas ali só existiam cavalos. E foi assim que a coisa começou.